Hoje quero compartilhar com vocês dicas e práticas inspiradoras para transformar a leitura em um hábito constante, prazeroso, contínuo, que não desistamos no caminho quando começamos a nos tornar leitores. É sobre isso que vamos falar um pouco hoje, como criar o hábito da leitura e nunca mais parar. Antes disso, peço que se inscreva no canal, deixe um like, ajude o canal a crescer. Se eu pudesse lhe dar um conselho hoje que poderia mudar a sua vida em muitos aspectos, em muitos sentidos, seria: construa um hábito de leitura. Porque ler bons livros diariamente dá saltos gigantescos na nossa vida. Quero também citar até uma frase do escritor Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz que a leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade não sente esta sede. E todos sentem essa sede pela busca da leitura. Principalmente no mundo que vivemos hoje, rodeado por telas, por tantas outras opções, digamos, bem mais atrativas do que abrir um livro e ler. Competir com esse mundo de redes sociais, de informações desenfreadas, não é algo fácil, é algo que tem que partir primeiramente da nossa determinação, de determinarmos que queremos nos tornar leitores. Não que o mundo digital também não ofereça algumas formas de leitura, por meio de bibliotecas digitais, sites, os próprios dispositivos eletrônicos, como celular, tablet, Kindle e assim por diante, que podem promover também um espaço de leitura. Mas como desenvolver esse hábito hoje? Primeiro a gente tem que pensar nos benefícios que a leitura pode proporcionar em nossas vidas, desde a expansão da nossa mente até a criatividade. Nos tornamos pessoas bem mais críticas, passamos a ter um senso crítico melhor diante da realidade que nos cerca. A leitura, ela proporciona um autoconhecimento, ao desenvolvimento do autoconhecimento também mais elevado, abre portas em todos os sentidos diante de qualquer profissão que resolvamos exercer, quando a partir disso nós também aliamos o hábito da leitura, a gente cresce enquanto profissional, cresce enquanto pessoa, cresce enquanto ser humano. Além de também melhorar a nossa escrita, a nossa comunicação, isso é comprovado. Não, quanto mais lemos, mais desenvolvemos uma comunicação melhor, mais coerente, mais assertiva. A escrita também melhora, o próprio raciocínio lógico melhora, e entre tantos outros benefícios que a leitura pode proporcionar. Sabemos que atualmente o número de leitores diminui cada vez mais. Os números mostram isso. As pessoas cada vez mais têm menos foco, não se concentram, alegam que não conseguem desenvolver esse hábito. Então, a partir do momento em que você consegue desenvolver esse hábito, você consegue ler um livro por mês, um livro por semana, um livro a cada 15 dias, ou um livro a cada 2 meses, você já está acima da média da maioria dos brasileiros. E isso já lhe coloca em situações de vantagem nesse mundo tão competitivo que é. Sim, acredito que ninguém quer estar nas estatísticas daqueles que não leem. Mas é mais interessante fazermos parte daqueles que estão lá desenvolvendo o hábito da leitura, e sabemos que isso não é algo fácil, precisa de determinação, precisa ter uma mentalidade forte, se dispor a dizer que vai conseguir. Há alguns obstáculos que nos impedem de nos tornar leitores, ou então de sermos leitores cada vez mais ativos. Entre esses,
O principal, né, o mais alegado é a falta de tempo. No mundo que vivemos hoje, com tantas responsabilidades, com tantas demandas e correrias, é difícil você parar e dizer, vou sentar aqui e vou ler agora nesse momento. A dificuldade de concentração também, visto que nós estamos em um contexto de mundo acelerado, as informações são muito aceleradas, muito reduzidas. Já não temos tempo de assistir um vídeo longo, já não temos paciência de assistir um vídeo longo, de ouvir um áudio que passe de 2 a 3 minutos. A nossa mente está mais acelerada. E isso dificulta também a nossa concentração para sermos leitores mais ativos e mais críticos. Diante disso, é preciso um esforço mental constante, diário, de trabalhar a mente para dizer, eu preciso fazer, eu devo fazer. Não sei qual o motivo você pode ter para se tornar leitor. Só que independente que a leitura seja por prazer, seja por crescimento pessoal ou profissional, é preciso um esforço mental constante, diariamente. Nós não podemos esperar só pela motivação. De repente, você pode assistir um vídeo que você esteja buscando essa motivação para se tornar leitor. E você pode receber motivação de várias pessoas que você admira, de várias, até pessoas que estão ao seu redor. Mas não podemos depender somente da motivação. Porque a motivação, ela passa, ela é rápida, ela é passageira. Precisamos desenvolver um hábito constante e não tá dependendo só dessa questão da motivação, certo? E sim da força de vontade. Cada vez mais você deve depender da sua força de vontade para se tornar leitor do que da motivação, do que esperar que a motivação diária lhe leve a esse hábito. Pode-se começar pequeno, não precisa colocar metas altas, comece determinando algumas metas que sejam atingíveis, que estejam dentro da sua realidade. Começar a ler um livro pequeno, comece também a ler leitura por prazer. Eu aconselho que, por mais que a gente queira, em muitos momentos, ler leituras mais que vão aprofundar mais nossos conhecimentos, mas eu aconselho que, para criar o hábito, comece lendo temas, tipos de leitura que lhe agrada, que você mais gosta, que isso aos poucos vai lhe levando, é um caminho que vai lhe levando a ler leituras mais críticas, leituras mais difíceis, leituras que vão acrescentar mais conhecimento, mais informação, porém, no primeiro momento, o primeiro passo, escolha aquilo que lhe dá prazer em ler. O que é que lhe dá prazer? Quais os tipos de leitura que você mais gosta de realizar? Começando pequeno, com 5 minutos de leitura, ou então uma página por dia, todos os dias. O importante é que seja diário. E ao longo do tempo, essas pequenas mudanças vão trazer grandes transformações em sua vida. Cada vez que você repete uma ação diariamente, ela se fortalece na sua memória e no seu comportamento, tornando-se cada vez menos, você vai se tornar cada vez menos dependente apenas da motivação. Isso vale até para tudo. Isso vale não somente para leitura, mas para ter uma rotina mais saudável, para se dedicar mais às suas tarefas diárias, seja no trabalho, seja em casa, seja cuidando dos filhos. Então, uma rotina bem estabelecida, com metas pequenas e alcançáveis, tendem a ter resultados maiores e menos decepcionantes. Para isso, seria bom também determinar um horário fixo, talvez um cantinho especial da casa em que você se afaste das distrações, das conversas, dos barulhos, do celular, né? Por isso que, às vezes, ler pelo celular se torna um pouco mais difícil, porque, de repente, chega uma notificação, aquele já tira a sua concentração, você vai lá olhar, já perde a sua concentração, o seu raciocínio, no qual você já estava ali, conseguindo assimilar, conseguindo fazer uma imersão na leitura. E partindo dessas metas pequenas, aos poucos você vai ter metas
medianas e metas até que você achou que nunca conseguiria. Só que é preciso começar. Começar e entender, trabalhar a mente para entender. Que não vá pensando só em motivação, porque vai ter dias que você pode pegar um livro e sentir sua mente fugir 500 vezes daquilo ali, mas precisa retornar. Retorne sempre, retorne o parágrafo, retorne a página. Nem que você passe 10 minutos e leia a mesma página, mas tente desenvolver a concentração para ter uma leitura mais crítica, mais ativa. E à medida que você for lendo, e dependendo do contexto em que você vive, com as pessoas que você convive, se puder, se der, pode até ir compartilhando as leituras, as ideias, conversando sobre as leituras realizadas. Isso ajuda a fixar na memória o conteúdo lido. Claro que à medida que você vai se tornando também, que você vai tendo uma bagagem muito grande de leituras, é normal que ao longo do tempo você vai esquecendo algumas ideias, mas vai ficando uma essência de leitor, um conhecimento enraizado. Você vai lembrar do nada, em determinadas conversas, em determinadas situações. Você lembra de um livro que leu, de um personagem, de uma lição que um determinado livro deixou em sua vida. E assim vai acontecendo. Então, mesmo que eu não seja uma pessoa que tenha fascínio pela leitura, mas eu posso me tornar um leitor. E um dia posso conseguir esse fascínio. Eu trago um pouco da minha experiência de como a leitura me fascinou desde sempre, desde pequena. Eu vivia num contexto de uma situação financeiramente muito desfavorável. Então, eu fui uma criança que não tinha livros, nunca, para não dizer que nunca ganhei um livro, eu ganhei apenas um livro na vida enquanto criança, que foi um livro, não era nem um livro exatamente de leitura, era um livro da disciplina de língua portuguesa, quando eu fazia a 5ª série, que hoje é o 6º ano do ensino fundamental. Nessa época, as escolas públicas não eram como hoje em dia, que os alunos ganham livros, né, e tem bibliotecas acessíveis, né? Na minha época não tinha, então precisei desse livro na escola e meu pai me comprou. Então eu lia e relia esse livro a vida inteira. Até lembro que por muito tempo eu lia um mesmo texto, inclusive nas minhas aulas de língua portuguesa, como hoje, né, atualmente, às vezes quando eu me deparo com algum livro que trazem algum texto daquele livro que li lá na minha 5ª série, eu ainda recordo e me emociono, porque foi ali um dos meus primeiros encontros com a leitura. E ali é um texto chamado Clara Luz, a Fada que Tem Ideias. Esse texto eu lia todos os dias. Era um texto que me fascinava, que me fazia viajar no mundo da imaginação e da criação literária. Foi um texto que marcou a minha vida. Era uma época bem mais difícil do que hoje. Hoje todos têm acesso à leitura, seja ela em bibliotecas, seja ela em casa, seja ela em dispositivos digitais, mas todos têm acesso à leitura. E é importante que desenvolvamos esse hábito para o nosso crescimento pessoal. Assim, aconselho que se você tem vontade de se tornar um leitor, comece, inicie. É um processo contínuo, não é uma corrida. Não precisa competir com ninguém. Essa competição é com você mesmo, todos os dias, diariamente, em vencer mais uma página, em vencer mais um minuto. Se inspire em você mesmo, porque cada página lida é um passo em direção a uma versão mais rica de você, uma versão que lá no futuro você vai agradecer por hoje ter dado o primeiro passo. Então, me conte aqui nos comentários, qual livro marcou a sua vida e por quê? Vocês têm vontade de se tornar um leitor? Você já é um leitor? Me conte nos comentários.